Olá, tudo bem? Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o segundo episódio do podcast Santos nos Caminhos da Memória. Santos, cidade abolicionista? Esta é a pergunta que serve de fio condutor para a conversa de hoje, que conta com a participação de Karime Mussali Antigo, Odair José Pereira e Rodrigo Macedo de Paiva Grilo. Eu sou Bruno Fráquia e o tema de hoje é um assunto que você não vê na escola. Episódio 2 de Santos nos Caminhos da Memória. Mito ou verdade? Santos, afinal, foi ou não uma cidade abolicionista? Eu peço para você que fique aqui com a gente. Conforme aprendemos na escola, o Brasil, vergonhosamente, foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Aqui, a abolição da escravatura ocorreu em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, a lei de redação mais curta de nossa história, fruto de décadas de mobilização social, especialmente intensificadas na penúltima década do século XIX. Muitas vezes, esse histórico de mobilização social que levou a esta lei é substituído por uma ideia de ato personalista, algo totalmente equivocado e que ignora diversos acontecimentos históricos que já vinham ocorrendo no Brasil. A abolição nacional ocorreu em maio de 1888. No entanto, nos anos anteriores, diversas cidades já haviam acabado oficialmente com a escravidão em seus territórios aqui no Brasil. Uma dessas cidades é Santos. Provavelmente você, assim como eu, não aprendeu isso na escola. Minhas aulas sobre história de Santos, lá no final dos anos 90, eram restritas ao tema da fundação da cidade e as diferenças entre a arquitetura gótica e românica. Temos agora uma excelente oportunidade de ouvir a respeito deste importante momento histórico da cidade de Santos com um especialista no assunto, o professor Odair José Pereira. Odair, te passa a palavra, repetindo uma pergunta inicial. Santos, cidade abolicionista? Boa, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Karime. Boa tarde, Rodrigo. Oi. Salve, salve. Boa tarde, Karime. Boa. E aí, tudo certo? Tudo certo, Odair. Manda. Beleza. Obrigado, Bruno, pelas palavras aí. É sempre bom a gente estar num lugar que a gente consiga bater um papo e, de repente, como nessa situação, esse papo vai ecoar e ir para outras mentes, né? Essa pergunta, ela também é muito interessante e vamos tentar fazer com que ela nos guie aí nesses minutos que a gente tem de conversa. Primeiro, por que Santos tem essa ideia de cidade abolicionista, que inclusive a gente carrega isso tanto no hino da cidade, né, quanto na bandeira, que são símbolos importantes sempre para uma cidade ou para uma nação. Elas dizem o que a ideologia do lugar ou as ideologias dominantes querem transmitir. Então, tanto no hino, como eu disse na bandeira de Santos, há a existência das palavras liberdade e caridade. A palavra caridade, ela vai remeter à existência da Santa Casa, né, que é tida como a primeira Santa Casa das Américas. Então, Santos é sempre também lembrada como um lugar que acolheu e acolhe esses viajantes que às vezes faziam algumas travessias penosas, chegavam aqui com deficiências de vitaminas e precisando de algum tipo de acolhimento. A outra, essa segunda parte da liberdade, lembrando que tanto a bandeira quanto o hino são construções posteriores, né? São construções já do século XX. Então estão remontando a uma memória antiga da cidade. E a liberdade é uma referência a um período da escravidão brasileira em que Santos se converte ao abolicionismo. Então, assim, é um período muito específico da existência da cidade. Aí a gente também volta um pouquinho mais. A gente sabe que a Vila de Santos é um território de ocupação portuguesa já do século XVI, mas também é um território que se beneficiou do trabalho escravo desde esse século XVI, Rodrigo. Desde muito tempo, até os fins do século XIX, até a década de 1880. Eu acho que é legal também colocar em pauta, né? Porque como já existia uma vila antes do Martim Afonso vir
para São Vicente, né? Aham. Então, meio que os indígenas já sabiam ali, eles já tinham conhecimento dos homens brancos, né? Então, quando foi feita a manutenção para começar os engenhos, os indígenas era mais difícil, sempre foi mais difícil trabalhar, né, com trabalho escravo indígena, então eles precisavam de uma força vindo de fora. Sim, Né? isso. Foi aí que começou a força escrava preta, né? Isso. Na verdade, assim, quando você fala vila, porque a vila é também um termo administrativo português, né? Isso. Assim Seria povoado, como né? cidade. Então, o que existia antes era um povoado, aí São Bacharel de Vicente... Cananéia. Isso mesmo. São Vicente é elevado à categoria de vila e depois Santos. E aí a gente sabe também, essa é uma coisa que a gente viu bastante também em escolas, né? Que o indígena, até por uma questão de adaptação ao trabalho, ele não teve, talvez, assim, até uma fala um pouco genérica, né? Porque é algo que tem muitos meandros. A gente falar que o indígena não aguentou o trabalho e tal, não é bem dessa forma. Mas o negro, ele, além de um conhecimento de algumas técnicas, ele também já tinha anticorpos para várias doenças que o indígena não tinha. Além disso, o indígena tinha esse conhecimento do território. Então a fuga indígena era muito mais fácil. Me corrija, eu passo até pra Karine ver se ela concorda comigo. Sempre que eu falo do indígena no Brasil, seja qual for a parte, eu falo que mais ou menos o indígena é como se fosse o filho na casa, né? Que do nada toma uma certa bronca, fica de castigo. Então eu falo muito isso para os alunos. A Karine é mãe, vamos ver se ela concorda comigo. O indígena brasileiro nasceu no Brasil, certo? Então ele conhece a mata inteira. Tá de boa. Aí chegam uns caras estranhos e falam, ó, a partir de agora você não pode fazer isso, isso e aquilo. Fala, pô, mas aqui é minha casa. Como assim, né? Não pode fazer. Então, o que eu faço paralelo? É mais ou menos, Karine, se você colocar, vê se tu concorda comigo, se tu colocar o teu filho de castigo, fala assim, filho, você não pode usar o celular, não pode ligar a TV. Eu tô indo pro cinema agora, tá? Um beijo. Aí você sai, e o que ele tem na frente dele? Um celular e o controle da TV. O que você acha que teu filho vai fazer? Óbvio que ele vai Então, usar o celular. o que eu faço isso do paralelo conversando, né, sobre isso? Uhum. Pô, quando os portugueses chegam e falam assim, ô indígena, aqui, agora o território é nosso, tu não vai fazer isso, entendeu? E tu vai trabalhar e tu vai ganhar uns negocinhos aqui que... Pô, mas... Então é difícil você, entre aspas, que é um termo também racista, né, domesticar, né? Então é difícil você domesticar, entre muitas aspas, uma... Essa domesticar, né? É uma palavra muito ruim, muito pesada. Então, mas é mais ou menos isso que eu queria porque trazer. dá a ideia da animalização da pessoa, Exatamente. né? Porque você domestifica animal. Então agora eu vou elevar esse termo, vou trazer esse termo para humanos Exatamente. também, né? Então é muito mais fácil. Inclusive, Rodrigo, tem um debate agora mais recente relacionado a esse termo para o trabalho doméstico, né? Isso. Exato. Inclusive, eu como leigo, eu só fui colocar essa palavra trabalhadora doméstica lendo sobre isso. Eu falo, doméstico vem de domesticar uma pessoa. Eu falei, ih, rapaz. Mas então, voltando, é a mesma coisa que a Karine botar o filho dela de castigo com um celular na mão e falar, não toca. O indígena tá na casa dele, ele não vai simplesmente falar assim, ah, beleza, então eu vou trabalhar aqui, sendo que eu tenho comida, eu sei onde pegar comida, vocês não, eu tenho remédio, eu sei onde pegar remédio, vocês não, e eu vou trabalhar pra vocês por quê, irmão? Você não acha que é mais ou menos isso, Karine? Eu acho que faz sentido. Mas eles, como o Dair falou, eles conseguiam, né, fugir. E eu acho que é mais isso do que não conseguir fazer o trabalho. Então, são várias questões aí, né? Aí a gente tem essa questão dos indígenas, eles não eram povos de trabalho agrícola, né? Aí você tem essa coisa do conhecimento da mata, então isso tornava isso também mais fácil. E tem um outro elemento aqui que é bastante importante. O comércio de escravos era um comércio lucrativo para os portugueses. Então, assim, em termos de ganhar dinheiro, né, pra gente pensar, né, desse jeito, de produzir e acumular capital, era muito mais interessante para Portugal incentivar a chegada de traficados, porque eles ganhavam com isso também.
Além disso, tem uma bula papal que proíbe, né, o tráfico de escravos. E aí, a partir daquele momento também, o trabalho escravo indígena fica muito mais limitado. E aí, esse mercado de tráfico escravo é voltado só para o continente africano. Muito porque era um mercado lucrativo, que passa a abastecer o Brasil, mas também abastece o Caribe, abastece os Estados Unidos. A gente percebe isso quando você olha as cores, né, das pessoas que habitam o nosso continente. E o tráfico só existe durante muito tempo porque ele era um mercado altamente rentável. Mas aí, tentando voltar aqui para o nosso tema, no século XIX, quando as outras nações do mundo já estavam ali abandonando tanto a escravidão quanto o tráfico, o Brasil permaneceu com o trabalho escravo e com o tráfico, né? Odair, Durante muito tempo. Foi por volta de 1850, eu acho, que começou essa onda no Brasil de ter algumas leis mais ou menos, né, para libertar os escravos. Mas antes isso já acontecia fora, né? O movimento abolicionista, ele era muito ligado à Revolução Francesa e às ideias de liberdade, justiça e igualdade, o iluminismo e tal. Tanto que os abolicionistas, eles eram liberais nesse sentido. Eu acho legal que você comentou da Revolução Francesa, mas o grande estalo mesmo que deu sobre os escravizados negros foi a Revolução do Haiti. Também. Porque é aquela coisa, o Haiti pertencia à França, né? E aí estourou a Revolução Francesa, só que nada mudou no Haiti. Aí os caras do Haiti falaram, pô, mas peraí, a gente também é francês aqui e aqui a gente pode ter os escravizados? Como assim, né? Então é legal também deixar esse asterisco nessa parte da história, E o Haiti, ele vai funcionar também contra a elite brasileira sempre como uma sombra. Sim. Porque havia sempre o temor de o que aconteceu no Haiti fosse reproduzido no Brasil. Porque, como eu estava falando, essa leva de escravizados vai chegando gente, tudo quanto é lugar do continente, e a quantidade de pessoas negras no Brasil executando tarefas diversas era muita. E aí, os fazendeiros, os donos de escravos, eles temiam uma haitização do Brasil, vamos usar esse termo aí. Isso no século XIX. Isso no XIX, porque as notícias chegam, né? E, além disso, você tem várias revoltas escravas estourando, lógico, durante todo o período da colonização e durante o Império. Sim. Porque, assim, também é um mito, já que a gente está falando de mito, é um mito achar que o escravo, ele aceitou aquilo pacificamente, né? Eu ia te perguntar isso, vamos começar com a minha pergunta, porque é uma coisa que tá em moda falar, já teve mais lá em 2018 e tal, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Mas tava em moda falar assim, mas o próprio escravo escravizava o negro na África, gente, isso não é? Isso todo mundo tá falando, realmente. Então, Odair, explica pra gente como é que mais ou menos aconteceu isso. Na verdade, também tem isso. É o seguinte, a escravidão, ela é algo comum, né, nas sociedades antigas, especialmente nas sociedades agrícolas, onde você precisa de uma mão de obra para executar tarefas de longo período e tal. Então, quando você for ler a Bíblia, você vai ver que tem escravo. Quando você for ler livros da Rússia do século XVIII, você vai ver que a escravidão era comum, os romanos, enfim. Desde a Babilônia. A escravidão ela era comum. Qual que é a diferença? E por isso que a gente usa o termo, muitas vezes assim, em história a gente usa o termo escravidão moderna, né? Porque a diferença é que essa escravidão americana, ela está baseada no lucro, ela é justificada pela cor, ela é justificada também pela religião, enquanto na África essas justificativas e essa exaustão humana, ela não existia àquele nível. Então, às vezes você tinha um escravo que ele podia, inclusive, após um determinado tempo, assim como acontecia em Roma e tal, ele poderia fazer parte de uma determinada família, ele poderia fazer parte daquela sociedade, ele também poderia morrer como escravo. É bom deixar claro que essa parte de escravidão, desde a Babilônia, ela começa através de guerras, né? Quando um povo pede a guerra, você tem duas opções. Ou você morre, ou você vira escravizado daquele outro povo, e também tem a escravidão por dívidas, né? Que isso era muito comum nas regiões conforme a conquistas dos territórios, né? Isso. Eu acho que a grande vírgula, quando começa o capitalismo e tudo mais, é que
tanto a América quanto a África, ela é isolada. A gente tá vivendo no eurocentrismo gigantesco, né? Onde é muito mais fácil agora, peraí, se eu tirar esse cara da casa dele e colocar num outro lugar que ele não vai entender nada, é muito mais fácil eu domesticar esse cara. Aí a gente volta de novo, né? É muito mais fácil. Rodrigo. Sim, você despossuía o cara. Exato. Tanto que uma das coisas que acontecia era que o cara, quando ele pisava nesse solo aqui, às vezes ele era batizado também em África e tal, e ele perdia inclusive o nome, né? Que é a coisa mais básica de uma identidade humana. Então, assim, essas são as diferenças, Rodrigo, e a coisa do você justificar a escravidão pela cor, né? Que era um estigma maligno, às vezes justificado como uma herança maldita do tempo do Noé e tal, e a escravidão que servia para o mundo capitalista, porque era isso que levava o cara à exaustão, né? No trabalho da cana-de-açúcar, na mineração, aqui no café e tal. Então essas são talvez assim as diferenças, né? Havia uma desumanização do cara. Ele em alguns momentos, né, essa discussão inclusive é jurídica, o escravo, ele era coisificado, ele era uma coisa. Ele só era um ser humano, Karime, quando ele cometia um crime, por exemplo. Aí ele era um ser humano em dobro, porque às vezes a pena era muito pior. Tanto que, se a gente for estudar os jesuítas, né, voltando ali para os indígenas, os jesuítas brigaram, né, para estar batizando os indígenas, porque segundo a Igreja Católica na época, quem não era batizado não tinha alma. Então eles não tinham alma, eles eram simplesmente animais. Então os indígenas começaram a ser batizados, mas os escravizados vindo da África não. Ô, Rodrigo, eu ia falar aquela hora que eu tô vendo uma série no Netflix chamada Espartaco, vocês já viram? Ah, eu vi, mas quando o ator morreu eu parei de ver. Não conta. Ai, desculpa. Deixa eu falar. Não, sabe por que eu falei isso? Porque... Não, peraí, mas não é spoiler. O ator morreu. O ator morreu. Ah, o ator. O ator. Ah, eu não sabia. O ator morreu, então, aí eu falei, ele era muito bonito. Eu falei dessa série agora porque você tava falando da escravidão lá no tempo da Babilônia e tal. Não é desse tempo, mas mostra exatamente como que um cara que tá lá normal, de boa com a sua família, de repente, do nada, virou um escravo. Então, é só porque tem detalhe que eu queria falar. Essa mística, né? Porque principalmente dentro da escola, e nós sabemos disso, falamos de escravizado negro. Não, gente, calma aí, não é por aí. Não é sinônimo, né? Não é sinônimo. Não é sinônimo. Então vamos voltar. Escravo e negro, né? Tanto que às vezes em história a gente tem abandonado o termo escravo em favor do termo escravizado, né? Como uma condição imposta, né, temporariamente, tal, transitória. Porque escravidão não é sinônimo de negro, pelo contrário, né? Pelo contrário. E aí, então, voltando àquele gancho nosso, assim, do mito ou verdade. Então, você tem, na verdade, a Santos vai ser uma cidade abolicionista nesse curto espaço de tempo do segundo quartel do século XIX, da década de 1880. Porque, na verdade, ela não tem nenhuma primazia, ela não é a primeira, na minha opinião, e baseado, obviamente, em algumas leituras, né? Ela se torna abolicionista no momento que São Paulo está se tornando abolicionista, no momento que o Rio de Janeiro se torna abolicionista, no momento que as pressões inglesas, americanas, francesas já fizeram bastante efeito. Então é nesse momento aqui. O Porto tem alguma razão sobre isso? Porque o Porto é aquela coisa, né? Onde o cara chega, né? Onde o cara é ali leiloado, mas também a gente tem a história do Porto como o Porto sempre os trabalhadores em linha de frente, fazendo... rebeliões e, enfim, greves, esse tipo de coisa. Então também nós temos trabalhadores em linha de frente protestando, né? Teve alguma coisa em relação a isso? Então, na verdade, ainda nesse período você não tem uma classe proletariada forte, firme, organizada como você vai ter nos anos 1890 e também já começa a se formar nos anos 1880 com imigrantes e tal. Mas nesse período desse proto-abolicionismo, você não tem essa galera como uma classe estabelecida. Então eu não vejo assim o Porto. Eu acho que a influência do Porto é de navegantes que chegam de fora, Inglaterra, França e tal, e obviamente existe ali algum tipo de contato para dizer que aquilo não faz parte mais da realidade mundial. Então acho que isso existia, sabe? Mas o que eu acho? Eu acho também o seguinte, eu penso que
num dado momento, o próprio trabalho escravo, com a chegada de uma mão de obra estrangeira, imigrante, ele perde um pouco do sentido de ser. E a elite que vai se formando no lugar, em Santos, né? Os Cochrane, os Porchat, a família Pinheiro, ela tem uma geração de intelectuais ligados ao jornalismo, ao direito, enfim, essas profissões que a gente chama de profissões liberais, que também é formada por gente que já vê a escravidão como um atraso. Então é essa galera que vai querer fazer com que a escravidão deixe de existir em Santos. Eles começam a organizar alguns clubes, né? Eles começam a arrecadar dinheiro para receber o pessoal que vem, os negros que vêm das fazendas de café e transitam em São Paulo e trazem eles para Santos, porque entendem que Santos é o lugar um pouco mais seguro. E você tem também uma parcela de população negra que sempre foi muito ativa e que talvez sempre tenha se entendido dentro do grupo dos negros, né? Odair, mas eu vi uns trabalhos, um monte de pesquisa que fala que esse movimento abolicionista em Santos veio antes, desde o José Bonifácio. Com relação a isso, o que você tem para dizer? Então, não vejo dessa forma, Karime. Primeiro porque o Bonifácio, ele deixa Santos bem muito cedo, né? A vida política dele é lá em Portugal e no Rio de Janeiro, enfim. Ele tem poucas ligações com o Santos. Ele mantém ainda poucas ligações com o Santos. E quando a gente olha para essa história, até 1860, por exemplo, eu vou te dar um dado aqui do censo de 1830 a 1840, mais ou menos. Metade da população, quase metade da população era escrava, e mais da metade era mestiça. 1860, você ainda tem um número muito grande de escravos morrendo na cidade, assim como 1870. E só começa a diminuir em 70. Em 80, né? Essa quantidade de negros que vai morrendo. Você tem também uma economia que girava em torno do trabalho escravo. No primeiro momento, na primeira metade do século XVIII, era uma economia de subsistência. O cara tinha lá uma rocinha e aí ele tinha 2 escravos para ajudar ele ali, enfim, isso várias pessoas dessa forma. No segundo momento, quando o porto começa a dar certo, você tem carregadores, né? E ainda são pessoas que alugam esses escravos e tal. Então você já tem aí 2 atividades econômicas. E aí no terceiro momento, esses grandes proprietários de escravos do interior, eles também possuem escravos aqui para poder fazer o transporte e tal. Então sempre foi uma economia muito dependente do trabalho escravo. Tanto do porto, quanto da agricultura, quanto dos trabalhos básicos na cidade, que eram realizados como abertura de rua e tal. Então eu não vejo uma cidade que se utiliza da mão de obra escrava durante tanto tempo como abolicionista, porque para ela era necessário. Entendi. E aí depois, assim, você tem essa mudança de mentalidade que é aos poucos, né? A mentalidade das metrópoles brasileiras, elas vão se tornando abolicionistas porque enxergam na escravidão esse atraso. Além disso, a cidade grande, você tem muito mais dificuldade de controlar o trânsito desses caras, né? E até para a cidade poder ser autossustentável, o trabalho assalariado ele é mais aceito. E aí a mão de obra escrava vai sendo substituída pela mão de obra imigrante, né? Mas mesmo assim, antes disso, ainda na década de 70, com o crescimento do porto, exportação de café, açúcar, a cidade vai recebendo uma leva de traficados do norte, das regiões do Maranhão, Pará, Bahia, porque o tráfico escravo atlântico ele já não era mais permitido. Em 1851 ele para de existir. E aí a cidade precisa ser abastecida por uma mão de obra de uma outra forma. Aí desce uma quantidade de escravizados do norte, de repente chega essa mão de obra imigrante e há uma substituição, né? Eu acho que então, assim, Rodrigo, só para matar essa ideia, existe uma mudança de mentalidade que é de fora para dentro, porque algumas outras cidades do Brasil já estavam com uma mentalidade abolicionista. Eu não acredito, eu acho que é muito um mito da ideia de que Santos é abolicionista, porque você precisa legitimar a cidade de alguma forma e tal. Sim. Então você tem vários memorialistas ali na primeira metade do século XX,
E ainda na segunda metade, com esse discurso ufanista de Santos como cidade da liberdade, da caridade e tal. Mas depois a gente percebe que mesmo os quilombos existentes em Santos, eles eram uma forma de acomodar essas pessoas, né? Deixar elas ali quietinhas e em alguns momentos o trabalho escravo era usado como uma forma de dizer assim, olha, eu te tirei lá das fazendas de café, então você precisa agora me ajudar. Então a gente tem, inclusive, relatos nesse sentido. Odair, é que você tá falando da cidade como um todo, né? Então, não que José Bonifácio não tenha liberto aqueles escravos da fazenda, que, assim, quando tem, por exemplo, um roteiro histórico em Santos, quando tem palestra sobre o José Bonifácio, todo mundo fala isso, né? É uma coisa de praxe aqui. E também é interessante você falar isso, né? Desse discurso ufanista, como ele continuou até hoje. Mas aí, Karime, eu vou até ver se você concorda comigo também, Odair. Eu acho que duas coisas que elas se juntam nisso. Acho que a primeira José Bonifácio sempre estudou fora, né? E aí a gente cai na questão de quem estuda, né, tem um outro pensamento, a cabeça já dá uma aberta, beleza. Outra coisa que eu acho que é interessante também se colocar é assim, um valor de um escravizado naquela época era mais ou menos um valor de um carro popular, né? Então um carro popular tá quanto hoje? Uns 50 mil? Se a gente for colocar nos dias de hoje, tá? Então não era todo mundo que tinha, né? Então, por exemplo, se eu tenho um escravizado masculino, uma escravizada feminina, eles fazem um filho, eu tenho mais um escravinho, certo? Certo. Se eu tenho 3 pessoas, eu tenho 3 carros popular, certo? Então é uma questão também capitalista de eu pensar, eu sei que é errado e tal, mas, poxa, eu tenho aqui no mínimo 150 mil na minha mão, vou deixar quieto? Não, vou aproveitar o meu momento aqui e vou deixar eu trabalhando. Então eu acho que essa questão do dinheiro também, e essa parte ufanista que a gente estava falando, é muito bonito, né? De quando os caras não tinham dinheiro, mas tinham estudo e não tinham escravizados, enquanto eu chego pra você e falo assim, mas você tá aí com essa senhora aí, liberta ela. Aí você fala, me dá o dinheiro então, 50 mil na minha mão, acabei de gastar. A gente não tem. Então você não tem, sinto muito. Tô sendo muito longínquo nesse meu pensamento ou tem sentido? É difícil, não sei, né, Rodrigo? Porque, vamos lá, assim, mesmo o preço do escravo, ele vai sofrer várias variações, né? De acordo com a economia da cidade, de acordo com a condição do escravo, né? Que uma coisa é você pagar, vamos pensar agora, já que você está falando em termos de dinheiro real, uma coisa é você receber uma oferta por um escravizado de 50 anos, né? Sim, tá. Eu quero, sei lá, 5 mil reais. Outra coisa eu coloquei o carro de propósito, porque a gente tá coisificando. Se eu tô coisificando, eu coloco um carro que é mais ou menos ali o valor e por ano você tem as variações também, né? Variação. Carro seminovo. Então, mas assim, eu acho que em relação a isso foi uma mudança de mentalidade, uma mudança de legislação, inclusive, né? Porque as legislações, na introdução a gente falou sobre a abrupta lei áurea, né? Parágrafo ali, sucinto, tal, liberta-se os escravos. Mas o que vem antes disso? O que vem antes disso são as várias revoltas, formação de vários quilombos, a gente tem fazendeiros assassinados, e aí a gente vai ter uma lei que proíbe o tráfico. A primeira lei, se eu não me engano, é de 1830, da década de 30, como uma imposição inglesa, porque os ingleses não queriam mais a escravidão, porque eles queriam também a existência de um mercado consumidor. E um país formado por escravos não vai consumir nada da Revolução Industrial deles. E aí ela não dá certo, por isso que existe o termo lá para inglês ver, porque a lei foi só para inglês ver. Depois a gente tem uma outra lei em 51. Aí junto a gente tem a lei de terras, bem ali próximo, que dificulta o acesso do ex-escravo e do imigrante à terra. Aí depois a gente vai ter outras 2 leis, que são a do sexagenário e a lei do ventre livre. Eu acho que a do ventre livre vem primeiro, depois vem a do sexagenário. A do ventre livre é de 1870 alguma coisa, do sexagenário 1885, salvo engano. Então, a gente tem uma quantidade de lei... Também sexagenário não faz sentido nenhum, né? Depois de velho, você fala, irmão, de velho, valeu. Se a nossa média de vida hoje, sei lá, tá beirando 70, dos caras eram
Ainda mais o cara que trabalhava exaustivamente aí, carregando café, por exemplo, a média de vida dele era baixíssima. Então, tem essas variantes, né, que determinavam o preço do indivíduo, e tem também essas leis que vão levando a pessoa a entender que daqui a pouco o negócio fica ruim para ela, né? Então, sei lá. E aí a gente tem alguns incentivos, tem pessoas que vão doando carta de alforria, mas olha, filho, eu vou te dar essa carta de alforria aqui, você vai trabalhar mais 5 anos para mim. Então, né, trabalhava, era uma carta de alforria dentro de uma perspectiva. Mas, só voltando também a um tema que foi falado no comecinho, a gente não dá para bater o martelo que Santos foi uma cidade que libertou os escravos antes, né? Porque tinha gente que falava, inclusive, de uma constituição de Santos. Era isso que eu ia te perguntar. Eu não bato esse martelo porque, assim, Alguém Karine, já viu esse documento? Eu nunca vi. Então... E assim também, a documentação, por exemplo, a documentação sobre óbito de escravizados, se você fizer uma pesquisa nos arquivos de Santos, você vai ver que até 2 dias antes de assinar a Lei Áurea, a gente tem gente morrendo e a condição sendo posta lá como escravo. Então, até os últimos dias ainda existia gente em condição documental, pelo menos, sendo descrita como escravo. Em 87, 86, enfim, continua tendo escravo. Mas outra coisa, eu acho que isso se torna muito mais comum nas áreas rurais da cidade, né, do que, né, no que era Santos naquele período. Porque Santos, naquele período, era basicamente o que hoje a gente conhece como centro histórico, né? Então, ali no centro histórico, com esse trabalho de porto, mais cosmopolita e tal, as pessoas já foram o trabalho escravo foi deixando assim um pouco de existir. Então, Odair, desculpa, cara. Diga, Bruno. Imagina, eu quero fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente está indo para o final. Eu falei muito pouco, eu fiquei bobo ouvindo vocês aqui. É muito conhecimento necessário, muita informação rica. Boa, Antes de fazer o... Obrigado mesmo. Mas legal. Antes de encaminhar a pergunta final, eu vou fazer uma penúltima pergunta. Eu sou muito leigo no assunto mesmo, não, normal. A ideia aqui é que a gente troque uma conversa que fortaleça de alguma forma o conhecimento de todos, né? Deixa eu te perguntar, eu sei que Santos tinha quilombos, né? Mas eu nunca estudei isso direito. Tinha quilombo em Santos? Tinha. É assim, Bruno, a gente tem, nesse período final da escravidão, a gente tem alguns quilombos. Santos Garrafão, quilombo do Pai Felipe, quilombo do Jabaquara. Mas eles eram quilombos diferentes do Palmares, porque o Palmares ele é bem distante de centros urbanos. E ele tinha uma configuração de lugar pronto para guerra, né? Se tu pegar lá o mapa que foi refeito a partir de escavações arqueológicas, tu vai ver que Palmares era feita para rebater situações de guerra. Distante, sem muita comunicação com as cidades, enfim. Santos era diferente, Bruno, porque era um quilombo, não sei se você vai conseguir situar o que eu vou te falar aqui, mas era um quilombo ali muito na proximidade da nova Santa Casa, dessa Santa Casa aqui que a gente conhece. Tá. Era atrás dos morros, né? Então imagina Santos sem aquele túnelzinho ali. Então ele tinha uma certa proteção, mas ao mesmo tempo ele não estava muito distante da cidade. Ele conversava com a cidade, né? E ele tinha também essa conivência das autoridades para existir. De onde vinham essas pessoas? Essas pessoas elas vinham fugidas das fazendas de café, especialmente, porque entre os fazendeiros o abolicionismo nunca foi uma coisa muito bem aceita, porque eles usavam dessa mão de obra. Então eles vinham fugido ali daqueles lugares. Existia uma rede que ajudava nesse transporte desde de lá das fazendas, passando por São Paulo, até chegar aqui em Santos, que eles entendiam que era um lugar bastante seguro para eles estarem. Santos, inclusive, já que a gente está falando do abolicionismo de Santos, né? Quando alguns capitães do mato vieram aqui buscar alguns negros foragidos, os caras foram expulsos da cidade, né? Mas, repito, já nesse período final. Obrigado, Odair. Eu queria ficar ouvindo vocês aqui várias horas. Infelizmente eu tenho um papel chato, né? Que é abrir, fazer algumas perguntas e conduzir para a etapa final. Queria abrir com você essa etapa final pedindo para você alguma sugestão, às vezes de filme, de livro, de música, para a gente conhecer
algo ligado ao tema, seja a escravidão, a abolição em Santos, no Brasil. E os colegas também, se quiserem aproveitar e também falar depois de você, vai ser um enriquecimento aqui pra gente muito grande. Ah, legal. Vamos lá. Assim, a gente tem agora, Bruno, uma historiografia recente assim que está tentando trazer essa ideia do negro como agente mesmo, agente da liberdade dele, né? Perfeito. Então, sei lá, Kátia Matoso, tem um livro chamado O Escravo no Brasil. Então é uma leitura assim, bastante interessante no sentido de perceber a agência mesmo, o escravo como o cara que define os rumos da escravidão. O Robert Slaney também tem livros nesse sentido. São caras que eu gosto de ver, assim. Aí já nessa parte final, né, como a gente tinha combinado, a gente vai tentar dar essa indicação cultural sobre Santos. Então, essa indicação começa comigo, Karime? Ou você quer dar sua indicação primeiro? Não, pode começar, pelo amor de Deus. Não canso de ouvir sua voz aqui, pode falar. Então é o seguinte, eu vou sugerir... parece até um pouco meio piegas isso que eu vou falar aqui, né? Uma autopromoção, e eu nem gosto muito de autopromoção, sou péssimo pra isso. Eu acho, inclusive, que a gente pode sempre se promover mais. Fala logo do teu livro, fala logo do teu livro. Então é o seguinte, Bruno, eu tenho um livro chamado Não Somos Bandidos, a história da Escola de Samba X9. É um livro que resulta do meu TCC, que depois eu consigo transformar ele num livro. Sai pela editora Ateliê de Palavras. Ah, maravilha. Então, assim, esse livro está bastante focado nos anos iniciais dessa escola de samba, que é de 1844 até 1854, quando a gente tem o primeiro desfile oficial da cidade de Santos. Então, eu falo um pouco sobre essas heranças culturais negras, dos quilombos, até a gente chegar nesse momento, sobre a herança e o diálogo com o samba carioca, com o samba paulista, e trago essa perspectiva dos caras mesmo, assim, né? Tentar dar o ponto de vista a partir de como eles percebiam a realidade, as pessoas que frequentavam os ambientes da escola de samba. O livro ele pode ser encontrado no site da Ateliê de Palavras, custa R$25. Ou você pode procurar minhas redes sociais também, Odair J. Ele é mais caro. Pereira, close. Comigo tá no mesmo preço também. Me buscar por lá e a gente bolar várias ideias. Karime. Vou repetir o título aqui para eu não esquecer, ninguém esquecer. Beleza. Não Somos Bandidos. A história da Escola de Samba X9. Perfeito, parabéns. Karime, a senhorita. Nossa, Odair... Meu Deus, você é demais. Gente, ele tava sendo modesto. O livro dele é maravilhoso. Eu já li, eu tenho. Tu tem o dele? Eu tenho o seu né? também, tá? Entendi. Mas eu vou te falar, o daí é show de bola. Gente, então, eu vou indicar um livro que ele é mais voltado pra comunidade acadêmica, tá? Mas o que faz ele ser tão especial é que ele foi escrito por vários autores. São 12 autores, tá? E eles escreveram de um jeito tão gostoso, tão leve, que vale muito a pena, tá? Por isso que eu resolvi falar desse livro. O nome dele é Santos na Modernidade Capitalista, 1870-1930, Novas Abordagens e Releituras de Velhas Fontes. Ele foi publicado em 2019 pela E-Manuscrito. E ele foi organizado pela professora Cida Franco, acho que o pessoal conhece, né? Linda. E com o professor Luiz Henrique Portela Faria. Gente, ficou muito top mesmo esse livro. E ele fala exatamente de Santos, das transformações de Santos nessa virada do século XIX para o início do século XX. Então, ele acaba passando por temas como a imigração, a estrutura urbana, o crescimento econômico, todas essas mudanças que aconteceram aí nessa virada do século. E, gente, o Odair foi muito modesto, mas eu não sou tão modesta assim, tá? Eu também escrevi um capítulo nesse livro. E eu tive o prazer de escrever com ninguém mais, ninguém menos que a Diana Vidal, tá? Gente, ela não é pouca coisa. Ela é simplesmente a diretora do Instituto de Estudos Brasileiros. Então, foi um prazer escrever com ela esse capítulo. Então, para quem se interessar, ele tá disponível na Amazon. Tem e-book, tem versão física. E também vocês podem procurar lá comigo no meu Facebook, Karime Moussali. Gente, meu nome é complicadinho de escrever, tá? É com K e M de macaco, não vão errar, hein?
É isso, eu acho, gente. Muito obrigada, sério. Eu tô amando isso daqui. Rodrigo, acho que eu vou passar pra você então, né? Tá. Eu não vou indicar livro, não. Vocês estão muito chatos aí. Muito acadêmico, muito chato. Vamos passear. Porque eu acho que um dos lugares que quase ninguém fala aqui na cidade de Santos, e é um dos lugares mais lindos, que não parece que fica na cidade de Santos, mas fica. Um dos lugares mais lindos que eu já fui. Então, para você que não conhece, que provavelmente a maioria não conhece, vai passar lá, porque é de graça para entrar. A Monumento Nacional Ruínas Engenho dos Erasmos, certo? Lá você, além de ser um dos primeiros engenhos do Brasil do século XVI, né? Você tem uma estrutura que também é do século XVI, então eles tentaram ali manter o máximo possível. Também eles fizeram umas reformas que simula mais ou menos ali o que era o engenho. Tem historiadores fantásticos ali, como o Rodrigo Cristofoletti, que faz parte. Não tá mais, não? Faz anos, pô, que não tá então beijo pra ele. É isso aí. Ele tá na Federal de Juiz de Fora, eu acho. Então azar o dele que não tá. Mas eu tenho certeza que eu tenho os cuidados ali da USP, então tenho certeza que sempre tem profissionais competentes cuidando daquele lugar. De graça, certo? Você vai ter história. Além da história do açúcar, né, no Brasil, você vai ter história também do trabalho indígena e também do trabalho do negro ali na nossa região. Para quem não sabe onde fica, é na rua Alain Ciberpinto, número 96, Vila São Jorge, em Santos. Vá conhecer, dá até para fazer piquenique, juro. É muito legal. E é isso. Obrigado, inclusive, só para matar essa ideia, eu participei de uma experiência audiovisual lá no engenho. Do Imagem e Som? Do Imagem e Som. Maravilhoso. Assim, com imagem 3D, tentando mostrar como seria o lugar. Nossa, que incrível. Assim, ao longo dos anos. E assim, como experiência sensorial, Rodrigo e Karime e Bruno, né? Eu acho que foi uma das melhores, assim, da minha vida. Porque era isso, assim, eles tentaram trazer, a partir de luz e som, né? Essas transformações de Santos, do engenho, ao longo dos anos. Então é uma experiência que, quando abrir novamente, quando a gente não tiver mais em período de pandemia, etc., vale muito a pena. Obrigado, Odair, Karime. Gente, esse foi o nosso segundo podcast. Muito, muito rico mesmo, muita informação. Eu vou aproveitar, vou dar rapidinho também, vou me intrometer, dar uma sugestão ligada ao tema. Boa. É uma poética, é um poema do Vicente de Carvalho, poeta santista, que se chama Fugindo ao Cativeiro. Eu acho um poema muito, em termos literários, bonito, embora seja triste, né? Porque ele narra uma trajetória de escravos descendo a Serra do Mar, com mortes, com fome, com miséria, enfim, mas é um testemunho com as licenças poéticas, mas de um registro de uma época do Brasil, né? Vicente de Carvalho, inclusive, você que está escutando, você que vai para a praia, você só consegue ir para a praia por conta de Vicente Carvalho. Por quê? Vai estudar. Ele pode gerar um podcast, pode ser um tema para um podcast para a gente. Por conta do tempo, agradeço de novo você que nos ouviu, a todos os participantes, e até a próxima, gente.